Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigada pela companhia. E eu já vou deixar aqui o número do nosso WhatsApp, gente, para o tema que nós vamos bater agora. Um papo com a doutora Andresa Botelho, nutricionista clínica e funcional, pós-graduada em medicina do estilo de vida. Vamos falar de alimentação, menopausa, climatério. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Falei que eu ia deixar o número, DDD 11 3337 5886. Tem dúvida, já manda pra gente. Andresa, bora falar desse momento da nossa vida que não é fácil não, né, menina? Mas dá para atravessar de uma forma mais leve, principalmente se alimentando bem? Com certeza, a alimentação é a base de tudo, né? Eu falo que se alimentar é diferente de se nutrir. Quando a pessoa se alimenta é uma coisa, quando ela se nutre é outra. Por quê? Porque os alimentos, os nutrientes precisam entrar na célula para essa célula exercer função. Aí você nutre essa célula e ela exerce a função. Então, já é a base, a alimentação, né? Vamos já falar, antes de trazer essa lista de alimentos que você passou para a gente, passou para a nossa produção, quais são esses sintomas, né? Como é que a gente percebe que está entrando no climatério, chegando próximo à menopausa? A menopausa, ela é uma característica de um dia só. Quando você completa 1 ano sem menstruar. Tá. Então, você entrou na menopausa. Antes, podem aparecer os sintomas até 8, 10 anos antes desse dia da menopausa. Tá. E muitas vezes as mulheres confundem. Porque eu estou com muito excesso de trabalho, porque eu estou cansada, porque está muito calor, estou com névoa mental, estou esquecendo muito. E, na verdade, são sintomas do climatério. Hoje a gente fala até perimenopausa. Tá. É o período que antecede a menopausa. Então, tem que ficar atenta, né? A gente não pode conviver com sintomas. Apareceu um sintoma, tem que ficar mais atento. Se persistir, tem que procurar ajuda, que é muito importante. Só mudando a alimentação, a gente já consegue aliviar bastante esses sintomas? Sim, porque se você já procura antes da menopausa, você já alivia muito. Bom, eu entrei na menopausa, eu tenho 53 anos, eu entrei com 47. Eu não tive sintomas. Né? Então, assim, a minha base da alimentação, da minha nutrição, faz muita diferença. Você hoje tem a reposição hormonal, para quem pode, mas você modula o hormônio com nutriente. Olha. Esse nutriente, ele só exerce a função, esse hormônio, ele só exerce a função quando ele tem nutrientes. Então, é muito importante você fazer essa modulação hormonal com a alimentação, com a nutrição. Nossa, então quer dizer, você não teve sintomas, não porque sua sintomas. Genética é boa, nada disso. É por causa do seu estilo de vida. E você falou bem certo, porque o estilo de vida, você tem que mudar o estilo de vida, né? Não é só alimentação, é um conjunto. São vários pilares da medicina do estilo de vida, que eu fiz a pós-graduação lá no Hospital Albert Einstein. Então, tem, entre eles, gerenciamento de estresse, sono, exercício físico, a nutrição, vícios. Então, tem muitos outros pilares que as pessoas precisam se organizar e colocar no dia a dia, né? Porque também não tem como fazer tudo de uma vez. Uma mudança de estilo de vida vai aos poucos para que aquilo seja diariamente, tenha assiduidade. Não adianta você mudar um dia, dormir outro dia bem, outro não. Então, isso tem que ter a sua rotina. Lógico que a gente tem as exceções, né? Faz parte a exceção. Mas é isso, é exceção, não é regra. A regra tem que ter um saldo positivo, principalmente na nossa casa. Então, quer dizer, a gente que é mulher precisa fazer o acompanhamento todo ano ali com a nossa ginecologista, né? Fazer os exames necessários. Mas é muito importante que a gente faça esse acompanhamento também com a nutricionista. Porque muitas vezes não aparece nem nos exames, Olha. né? Não aparece nos exames, os exames estão com os valores normais, okay, mas você está com a dor. Você está com a reclamação, você está com tá Então, isso precisa ser levado em consideração, né? Um calor diferente, uma névoa mental, uns esquecimentos, está mais estressada, porque é mulher estressada. Não é por aí, né? É um sintoma que tem que ser levado a sério e pode ser tratado muito, assim, à base da nutrição. Por isso que eu mandei uma lista de alimentos. Exatamente. Essa lista de alimentos, você começa com ômega 3. Lá nessa lista. Esse ômega 3 seria dos alimentos mesmo, dos peixes, né? O ômega 3 é uma gordura essencial. Tá. O que significa ser gordura essencial? A gente não fabrica, a gente não sintetiza. Tem que ser via alimentação ou via suplementação. Tá? Então, precisa pela alimentação.
Hoje, mais difícil a gente conseguir, né? Isso que eu ia te perguntar, a gente consegue com a alimentação mais suprir a difícil, quantidade né? necessária? A gente tem alimentos que são fontes, né? A linhaça, o salmão sendo selvagem, porque hoje em dia tem muito salmão de cativeiro. Ele é até alimentado, muitas vezes, com ômega 3, mas não é igual, né? Então, tem que ter muito cuidado. Então, via suplementação, né? Essa suplementação tem que ter cuidado ao comprar. Então, o vidro tem que ser escuro, porque é uma gordura para não oxidar. Não pode ficar exposto em janela, perto de micro-ondas, de fogão, de forninho, de air fry. Tem todo um cuidado, né? Então, uma dica é colocar na porta da geladeira. Tem que ser consumido junto com refeição, porque a gordura ela é melhor absorvida quando tem outra gordura, quando tem alimento. Então, não pode ser lá no meio da tarde, lembrei de tomar meu ômega 3, vou tomar. Não vai ser tão bem absorvido, né? Então, tem algumas dicas importantes. O ômega 3 é essencial, mas precisa também ter essas dicas para que tenha uma boa absorção e tenha o efeito esperado. Olha, é bem bacana, né, a gente saber de tudo isso. Eu não sabia de tudo isso, não. A nutrição já tomei ômega 3 e não pensei onde que eu ia guardar, se estava perto de micro-ondas, etc. e tal. Escuro, nunca pensei nisso. Então tem que ter muito cuidado. Muito importante. Outro alimento que está aqui na lista é a amora. A amora é uma queridinha. A amora é uma fruta vermelha que ajuda muito no processo de anti-aging, mas ela ajuda muito nos calores. Então, consumir amora todos os dias muitas vezes não dá, né? E a gente pode fazer em forma de chá, o chá de amora, da folha de amora, ou até em tintura. Também conseguimos fazer e aí a mulher toma 2 a 3 vezes por dia, dependendo do peso, dependendo do sintoma. Mas ela é excelente para o fogacho, para os calores da perimenopausa e da menopausa. E aí o chá, por exemplo, né? De repente a pessoa sente muito à noite, na hora que deita para dormir, alguma coisa assim. Eu não gosto muito que tome chá à noite, porque vai acordar para urinar e você precisa dormir bem. Então, né? aí é então, legal você pode tomar ao longo mesmo. do dia, você pode tomar ao longo do dia. Vai fazer efeito. E é a infusão, né? Toda vez que for folha, é infusão. O que é uma infusão? Você ferve a água, depois de ferver, você joga a erva, abafa e deixa por uns 5, 10 minutos, depois você coa. Quando você for coar, é importante não colocar em garrafa de plástico. Pode ser vidro, uma cerâmica, um inox e pode colocar até na geladeira. Um dia de calor, você tomar mais geladinho, tem uma durabilidade e efeito terapêutico de 24 horas. Olha. Então dá para você tomar ao longo do dia. Pelo menos uns 500 ml para poder também ter efeito. E depois de uns 2, 3 meses, reavaliar. Tá. Ó, já mais uma receita. Estava falando aqui para a Andresa, que eu dei uma olhadinha lá no Insta dela, depois eu vou deixar aqui o Insta, né, o perfil dela para que você acesse. Tem várias receitas lá, super interessantes. Eu já copiei algumas para fazer lá em casa. Que eu achei muito bacana o conteúdo. Vamos falar agora da semente de linhaça? Qual a função dela? Então, a semente de linhaça a gente já falou um pouco, que ela é fonte de ômega 3. Também, né? Fonte de ômega 3. Sim. Eu particularmente gosto mais da semente dourada. Ela, pelos estudos, mostram que tem um menor teor de agrotóxico comparada à semente marronzinha, mas também é válida, tá? A semente de linhaça marrom, a dourada também, além de ser fonte de ômega 3, é fonte de fibra e ajuda muito na constipação, porque muitas vezes as mulheres têm essa queixa de um intestino que não funciona. Então, também uma outra receitinha é você deixar de remolho. Então, uma colher de sopa cheia da semente, com 2, 3 dedos de água filtrada, você coloca para esperar, coloca um guardanapo em cima para não cair nenhum bichinho. Vai formar um gel de linhaça. E esse gel você pode consumir puro, pode botar no iogurte e ele ajuda porque soltou a fibra e vai ajudar muito no funcionamento intestinal, que também é uma queixa de mulher na perimenopausa. Olha que bacana. A gente tem horário para tomar melhor? Não, você vai ver como que o teu intestino funciona. Sempre gosto do café da manhã ou de manhã, porque aí o intestino funciona ao longo do dia. Aveia. A aveia é um alimento rico em proteína, apesar de ser vegetal. É um dos alimentos mais ricos em proteína do reino vegetal. E ela também tem fibra, ela também dá saciedade, porque muitas vezes aumenta a fome nessa mulher na perimenopausa e na menopausa, por conta das oscilações hormonais. Então, a aveia, ela entra muito, várias dicas com a aveia. Então,
para a saciedade, como fonte de proteína, ela tem que estar no dia a dia da mulher. Tem que fazer parte da sua dieta, do seu cardápio, né? E aí ela é versátil, né? Um mingau, salpicado em cima de uma salada de fruta, diminui o índice glicêmico dessa salada de fruta. Então, ela pode entrar até polvilhada numa sopa. Então, ela é bem versátil. E tem o arroz também de aveia, né? Tem o arroz de aveia. O arroz de aveia, ele é novo no mercado. Que tem a mesma função. Mais ou menos. Ele aí tem um pouco mais de carboidrato, né? Mas é uma fonte. Eu acho que dá para diversificar, não ficar só no arroz branco, na batata, né? Então, dá para fazer um risoto, né? Tipo um arrozinho mais molinho também. Lá em casa eu faço bastante. E é bem gostoso, Eu pico um pouquinho de alguns legumes, coloco um franguinho em cubinho e fica um prato só. Que fica delícia. Gostoso, fica bem gostoso. Eu imagino. Você colocou, a gente falando aí dos temperos, né? Você colocou aqui na lista a sálvia. A sálvia, ela é usada junto, eu gosto de colocar em tintura, porque não dá para você também atingir a quantidade. Eu gosto de colocar em tintura, às vezes eu coloco junto com a amora, porque ela tem uma ação em ressecamento vaginal. Então, ela precisa ser usada diariamente para ter um efeito. E eu gosto muito que também é uma das queixas, né, do ressecamento vaginal. Então, eu tenho usado bastante junto com outros fitoterápicos em forma de tintura. E aí eu diluo ao longo do dia as gotas, né, dependendo de peso, dependendo da sintomatologia, em água ao longo do dia essa mulher toma e ajuda. Na lista tem chá de cavalinha. O chá de cavalinha, ele é rico em silício. Silício é um nutriente que ajuda na formação de colágeno. Então, é diurético. Então, também é a forma que eu falei, de infusão, porque também é uma erva. E dá para você fazer... Esse, principalmente, tem que ser tomado de manhã. Porque como ele é diurético... À noite não dá, né, gente? À noite não dá. Senão vai atrapalhar toma de manhã, o sono. toma ao longo do dia. Ele ajuda muito a desinchar. Por o ter essa função diurética. Eu já vi esse chá ajuda no processo de emagrecimento emagrecer. E ele é fonte, junto com a aveia também é rica em silício. Então, a aveia, por ser rica em silício, ajuda na formação de colágeno. Que é uma queixa também, né? Da queda de colágeno. A partir dos 30, 35 anos, a gente tem uma queda brutal de colágeno. Mas aí não tem jeito, né, Andresa? Precisa suplementar? Precisa suplementar e precisa de nutrientes para a formação endógena desse colágeno, né? Então, o silício é um dos nutrientes que ajudam bastante. Eu gosto muito do colágeno. O colágeno, os estudos hoje mostram que o colágeno ele tem uma função importantíssima no intestino, para a saúde intestinal, porque o colágeno é rico num aminoácido chamado glicina, que hoje se estuda muito para a saúde intestinal, para melhora de saúde intestinal. A saúde intestinal é a base de tudo, né? No intestino eu falo que ele é um cérebro desconhecido, né? Eles falam um segundo cérebro, eu falo que ele é um cérebro desconhecido. Tudo começa pela saúde intestinal, mas o colágeno também ajuda a fome, ele dá saciedade. Ele dá uma saciedade mecânica. Então, se você tomar entre as refeições, diminui bastante a fome. Que beleza, então. É diluído em água, num suco de baixo índice glicêmico, maracujá, um limão. Ou então a própria água. Às vezes você compra um colágeno saborizado e ele dá uma acalmada na fome. Eu gosto muito de lanche da tarde. É isso que eu ia falar. Antes da janta é ótimo, antes não é do jantar é ótimo. Antes do jantar é ótimo. Que aí já reduz, né? Já reduz. Andresa, não tem nada, não sei se tem a ver, né, na verdade, com o tema, mas eu até cheguei a ver um post seu que as pessoas questionam muito, né, a questão do jantar. No jantar eu tenho que comer bem pouquinho para não engordar. Como funciona para as mulheres nessa fase? Eu sou da linha de que tem que comer, o jantar tem que ser a refeição de melhor qualidade. Não necessariamente quantidade. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente também continua um funcionamento de vários hormônios, principalmente hormônio de crescimento. A gente não cresce mais, mas a gente renova a célula. Quem treina faz manutenção de massa magra e ganha massa magra com a ação efetiva desse hormônio de crescimento. Então, você precisa da matéria-prima, que a gente tinha falado lá da modulação de hormônio através dos nutrientes, então você vai dar com o seu jantar. Então, você não precisa comer com muita quantidade, mas você tem que ter qualidade, não precisa ter medo de jantar, né? Quem treina de manhã precisa jantar, precisa ter reposição de carboidrato. As pessoas
tem muito medo, né? As pessoas não comem arroz e feijão, mas comem muita coisa industrializada. Aí chegam lá na clínica e falam assim, vai comer arroz, feijão, vai comer batata, tem que saber comer na hora certa, a quantidade certa, o acompanhamento, a ordem da alimentação, tudo isso influencia. Mas não é para ter medo de comer, né? Não é para ter medo, principalmente no jantar. Mas você pode fazer uma sopa rica em nutrientes, você pode comer, sim, uma proteína, um carboidrato, né? Uma batata cozida, uma batata no forno, não tem problema nenhum. Só tem que saber o que você vai, em termos de quantidade, seu treino, então muito individualizado, né? Sim. Então você eu acabo individualizando muito, mas assim, eu já tiro esse medo de alimentação, porque precisa comer comida de verdade. O corpo, ele reconhece comida de verdade, ele não reconhece pacotinho, né? Então o pacotinho deixa para exceção. É isso, descasca mais, desembrulha menos, é isso? Isso aí. É a frase, né, que a gente tem de chave. Eu falo que a melhor loja dia. de suplemento é a feira. As pessoas falam, eu quero suplementos para isso, para aquilo. Tudo bem, eu suplemento até bastante, mas eu falo, olha, a melhor loja é a feira. Se você não começar a fazer feira, fazer seu hortifruti, colocar comida de verdade na sua casa, não vai adiantar de nada. Comidinha de astronauta não vai durar por muito tempo. Então, e não é por um tempo também, né, Andressa? É para a vida. É mudança de hábito. É mudança de hábito, mudança do estilo de vida. É isso. Vamos ao próximo aqui que nós temos. Tem gergelim ou tahine. A gente tem 3 minutinhos. Eu vou ler todos que estão faltando aqui para que você possa dar uma comentada geral. Então, a gente tem o gergelim ou tahine, iogurte, couve, sardinha, grão de bico, romã, abacate e azeite. Como incluir todos eles e por que eles são importantes? Gergelim, tahine, couve, sardinha, são riquíssimos em cálcio. Tá. Que é um nutriente que as pessoas ficam muito presas ao leite e derivados. Então, tem cálcio, um cálcio biodisponível. O que significa isso? Ele entra com mais facilidade na sua célula, tá? Porque ele tem outros nutrientes que fazem com que ele entre com mais facilidade. Então, é rico em magnésio, né? Vitamina D, que tem esse sinergismo para entrar na célula e exercer a função. Então, eu gosto muito do tahine, gergelim para salpicar em salada, a sardinha, que é um peixe de reprodução muito rápida, porque é pequeno, então até para sustentabilidade é bem bacana, né, a prescrição de sardinha. E o abacate, o azeite, que são gorduras boas, ricas em ômega 9, né? Então, excelente para comer à noite, o abacate. Eu sempre falo que o ruim é a má companhia. Não é um abacate com açúcar, não é um abacate com leite integral. Né? É um abacate, você pode fazer, por exemplo, uma guacamole, né? Faz em casa. Né? Eu falo que é uma guacamole metida, né? A gente faz bem rapidinho. A gente pode comer, né? E fazer o chá do caroço do abacate também é bem interessante. Melhora muito a parte de hormônios de crescimento, então também tem essa dica. E o azeite, né? O azeite também tem as mesmas propriedades do que a gente falou no começo do ômega 3. Por ser uma gordura, tem que ter cuidado ao guardar, não pode tem que ficar longe de janela, de fogão. Então, geralmente as pessoas deixam próximo ali do fogão para facilitar, né? Então, oxida, é uma gordura. Você precisa que essa gordura seja boa para que ela tenha uma função boa no seu organismo. Se ela esquentar, ela rancifica. Ela oxida, então ela não vai ter tanta função benéfica para o organismo. É isso, gente. E a gente para por aqui, porque o nosso tempo já encerrou, mas tem muito mais coisa, muito mais dicas lá no Instagram da Andressa Botelho, que é nutricionista clínica e funcional, @NutriAndressa com 2 Zs Botelho. Nutri Andressa Botelho, eu já estou seguindo, sigam também. Obrigada. E aproveitem todos os conteúdos que ela posta lá, eu já vou aproveitar hoje, viu? Opa! Tem o WhatsApp também, gente, é o DDD 11, número 94127-4141, 94127-4141. Obrigada, Andressa, eu amei. Obrigada pelo convite, que bom. Obrigada. Deus te abençoe, sucesso. Amém. Até a próxima. Amém. E nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com mais aqui no nosso programa. Continue com a gente.